Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos caminhando nesse tempo favorável da graça de Deus, tempo de salvação, nessa primeira semana do tempo quaresmal. E hoje, de uma maneira especial, Jesus quer falar ao nosso coração a partir dessa liturgia da palavra, que é provocante, porque Jesus está aqui fazendo uma consideração no meio da multidão, se você percebeu, dizendo que aquela geração era uma geração má, que pedia um sinal para Deus. Mas a gente fica pensando, nossa, mas Jesus está sendo tão duro só porque eles pediram um sinal? Na verdade, Jesus está sendo muito duro, muito incisivo, porque o sinal já havia sido dado e eles não conseguiam reconhecer o sinal, que era o próprio Cristo, o sinal do amor do Pai pela humanidade, o Pai que envia o seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito do Pai, o Verbo encarnado, está diante daquela geração e aquela geração não consegue reconhecê-lo, não reconhece como o Messias enviado pelo Pai, não reconhecem como Filho de Deus, porque eles estavam muito apegados ao modo deles de serem religiosos, eles estavam muito apegados à tradição, e eles não conseguiam enxergar, apesar de todo o conhecimento que eles tinham, bíblico, histórico, eles não conseguiam enxergar que Deus tinha dado um sinal, que Deus estava visitando aquela geração, aquele povo. João, no prólogo do Evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 11, vai dizer assim, falando da luz, que é o próprio Jesus: ela veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Depois, no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 19, vai João trazer: ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz,
para que as suas ações não sejam denunciadas. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas que a luz. É por isso que Jesus está dizendo: esta é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E meus queridos, você que está aqui, você que vai receber essa mensagem depois, você que acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, eu pergunto para você, qual é o sinal de Jonas? Do que Jesus está falando quando ele cita também depois a rainha de Sabá, que foi até Salomão para ouvir da sabedoria de Salomão? E aí ele vai dizer: aqui está quem é maior do que Salomão. Quando ele se refere a Jonas, ele vai dizer para aquela geração: aqui está quem é maior do que Jonas. O que Jesus está querendo dizer? É só nós olharmos para a primeira leitura. Deus chama o profeta Jonas e manda que ele vá pregar em Nínive. Jonas, num primeiro momento, rejeita, não vai, corre, porque a gente precisa entender o contexto histórico, o contexto religioso. Nínive era uma cidade pagã, para um judeu, para um religioso. Ir a uma cidade pagã não era muito fácil, não. Na cabeça dele tinha contaminação. Outra coisa que tinha na cabeça de Jonas: aquele povo de Nínive tinha feito mal para o povo de Israel. Eles não mereciam pregação, eles mereciam destruição. É bem diferente. E Deus manda Jonas pregar em Nínive? Que história é essa? Então Jonas foge, a gente sabe da história. Ele vai para o barco, começa aquela tempestade. Alguma coisa, porque eles tinham essa visão cosmológica, né? Naquele tempo, que eles estavam lá no barco, começou a tempestade. Alguma coisa está errada, alguém está com algum pecado aqui, por isso Deus está mandando essa tempestade. E aí eles descobrem, Jonas se denuncia, eles jogam Jonas no mar, a baleia engole Jonas, ele fica 3 dias lá, depois a baleia cospe Jonas na beirada da praia, e aí vem o segundo chamado. Deus envia Jonas para pregar em Nínive. E aí ele vai ter que ir, porque diante de tudo que ele experimentou, imagina ficar ali convivendo com o suco gástrico da baleia, com o risco de ir para o intestino. Você sabe o que tem no intestino, né? Então Jonas passou um apuro danado. Estou só brincando para você entender o trabalho que Deus fez no coração de Jonas naquele tempo ali dentro do ventre da baleia. Mas mesmo assim, Jonas ainda não experimenta a realidade da conversão, porque no coração dele existe desejo de destruição. No final ele vai brigar com Deus: eu sabia que o Senhor ia perdoar esse pessoal, porque Jonas, sabendo que aquele povo era pagão, que aquele povo tinha feito mal para Israel, ele não queria que eles se convertessem. Ele queria que eles fossem destruídos. Mas o que acontece? Qual é o sinal de Jonas? Quando Jonas começa a pregar, a liberar a palavra sobre a cidade de Nínive, diz o texto sagrado, que toda aquela cidade começou a se penitenciar, se arrependeu dos seus pecados, a partir da liderança máxima que era o rei convoca um jejum, chama o povo para mudar de caminho, de comportamento, para deixar a maldade, o pecado, as coisas erradas. E diz, vocês perceberam na hora que falou dos animais, os cachorros não gostaram muito não. Falou de jejum para animais e começaram a latir. Estou brincando com vocês. Mas na hora que eu escutei, estava falando, até os animais vão ter que fazer jejum. Começou o cachorro a latir. O rei convocou um jejum para toda a nação, até os animais tiveram que jejuar. E o rei disse, para ver se Deus volta atrás na decisão que ele havia tomado sobre a nossa cidade. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é a conversão dos ninivitas. Qual é o sinal que Jesus está dizendo? O sinal que vai ser dado é o sinal de Jonas. Ei, eu sou maior do que Jonas e vocês não querem mudar de vida. Vocês não querem se converter. Vejam só, a rainha de Sabá ficou sabendo da sabedoria de Salomão. Ela era rainha e ela podia dizer assim, poxa, eu sou autoridade. Soberba, orgulhosa, eu não tenho que aprender nada com ninguém. Eu sou rainha.
Mas ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, foi até Salomão, uma pagã, veio até Israel, diferente. Jonas sai de Israel, da realidade do povo eleito, e vai numa cidade pagã. Uma rainha pagã vem a Israel, e ela ouve a sabedoria. E a gente sabe quem é a sabedoria, é o verbo eterno do Pai, é Jesus. E ali aquela mulher se rende à sabedoria que vem do alto. E ela vai até dizer: nossa, o que o meu pai falava de você, Salomão, não tem nem comparação. A sabedoria que você tem só pode ter sido dada por Deus. E ela se rende à sabedoria, ela muda o seu coração, ela se entrega ao Deus verdadeiro. E aqui está quem é maior do que Salomão. E aqui está quem é maior do que Jonas. E agora, meus queridos, diante dessa palavra, eu até gostaria de citar um texto sagrado, quando Jesus diz que nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas, e nós estamos na quaresma, e eu quero provocar você com o texto sagrado da carta de São Tiago. Se você tem a Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 6, todo o texto do capítulo 4 é muito provocativo para a nossa conversão, mas eu vou citar só esse finalzinho aqui, depois você leia o resto como dever de casa. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Entristecei-vos, vestiu luto e chorai, transforme-se em luto o vosso riso, e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. O convite dessa liturgia é o convite da conversão. Nós não podemos ser homens ambíguos. Vocês não podem ser mulheres ambíguas, de duas caras, de dois comportamentos. Não, nós precisamos nos voltar para o Senhor de todo o coração. O sinal que vai ser dado para essa geração é o sinal de Jonas, e o sinal é a acolhida da palavra por Nínive, por aquela cidade, por aquele povo pagão que se rende ao Deus verdadeiro, se penitencia e volta verdadeiramente para o Senhor. O sinal de Jonas é conversão. Repita comigo: conversão. Diga bem forte: queridos, conversão. Conversão. Esse é o sinal de Jonas, e esse é o sinal para a sua vida nessa quaresma, para a minha vida. Essa quaresma não pode passar em branco. É tempo de conversão. Eu preciso mudar de vida. Eu tenho que sair da vida ambígua. Eu tenho que parar de me acostumar com a vida de pecado e voltar-me para Deus de todo o coração. Como aquele rei corajoso convoca toda a sua cidade para o jejum e para a penitência, para a mortificação, para que Deus volte atrás na decisão que ele tomou. Uma cidade pagã se converte com a palavra de Jonas. Eles acreditaram em Deus. Meus queridos, todas as vezes que nós verdadeiramente experimentamos a Deus e acreditamos nele, não é possível continuarmos as mesmas pessoas. Não é possível ficar voltando nas mesmas coisas. A carta de São Pedro vai dizer: é infeliz aquele que volta atrás, como o cão que vai lamber o vômito, ou a porca que rola no meio da lama. Nós não podemos. O chamado que Deus nos faz é de avançar, é de um encontro. Talvez muitos se acham muito sábios e versados na Escritura, conhecedores de tantas coisas da igreja, já estão na igreja há muito tempo, mas acabam permanecendo do mesmo jeito. Eu já estou na Canção Nova há 17 anos, e eu me acho e continuo do mesmo jeito. Não! Ou eu avanço ou eu regrido. Na vida espiritual é assim. Na vida de santidade é assim.
E não é um moralismo, é aquilo que Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, no número 1, ele vai dizer: é um encontro que transforma. Nós cremos, vai dizer Bento XVI, nós cremos no amor. Deste modo, pode o cristão exprimir a sua opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, e dessa forma um rumo decisivo. Será que o rumo decisivo da minha vida, eu, padre, olhando para trás, tem sido de salvação ou de condenação? Qual é o rumo decisivo quando eu encontro com Jesus? O rumo decisivo tem que ser o céu, tem que ser as coisas do alto, tem que ser a decisão de vencer as paixões pela graça de Deus, pela mortificação do corpo, da mente, dos olhos. Só que nós temos permitido constantemente o mundanismo entrar na nossa vida. A gente está mais mundano do que cristão, a gente fica mais nas coisas dessa terra do que buscando as coisas do alto. Não tem jeito, não tem corpo que aguente a tentação da paixão que é alimentada constantemente. O sinal de Jonas é a conversão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão, disse Jesus. A quaresma é um itinerário de fé, é um itinerário de santificação, de mudança de vida, de santidade, é uma proposta de imitação a Cristo. O tempo quaresmal é favorável para que eu e você tenhamos a coragem de dizer: basta de pecado na minha vida, eu escolho o paraíso, eu escolho o céu, eu escolho a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Diga para quem está do seu lado: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Seja a rainha do sul, sejam os ninivitas, sejam nós no século 21 que aqui estamos. O chamado que Deus faz a nós é de mudança, é a nossa conversão. Somos nós que muitas vezes somos os nossos inimigos. Olha para a sua vida, olha para aquilo que você tem feito com a sua vida, com o seu ser cristão, com o seu ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Olha o que você tem feito, você tem sido. E não vem com essa história, para de colocar culpa no inimigo, é falta de vergonha na cara. Culpar outros é muito fácil. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus e pare de culpar o inimigo. Pare de culpar o diabo e bata no peito e diga: fui eu que errei. Coitado desse besta, desse diabo. Parece que a culpa é toda dele. Não, é minha e sua. Não é dele. Ele, coitado, já pecou, é um coitadinho, já está derrotado. Mas é nós. Estou falando até o português errado, não é nós. Somos nós os culpados. Nós somos os nossos inimigos. Nós somos os nossos inimigos, nós somos o inimigo da nossa salvação. Nós não queremos conversão, nós não queremos mudar. A gente quer sim o amor próprio, alimentar a nossa carne, alimentar as nossas paixões, buscar os nossos desejos, as maluquices da nossa cabeça. Na verdade, a gente não tem querido Deus de verdade, porque nós temos nos amado demais, nós temos direitos demais. E quando a gente cai, a gente sempre coloca a culpa no inimigo, no diabo. Vai ter um dia que ele vai pedir conta. Mas peraí, tudo é eu? Aí agora eu vou partir para cima mesmo. Estou brincando. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos olhar para dentro de nós, para as nossas limitações nesse tempo da quaresma. Sabe por quê? Porque a gente sabe, a gente resiste, porque a gente sabe que vai doer.
Porque se eu disser sim para Jesus, para Deus, se eu aceitar que Ele é o Deus verdadeiro, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que abandonar certas amizades, eu vou ter que abandonar certos lugares, certos relacionamentos na internet, contatos no Facebook, esse negocinho de mandar fotinha. Vou ter que abandonar, vou ter que criar vergonha na cara. Mas isso alimenta a minha carne, isso alimenta os meus desejos, o meu ego. Por isso que a gente não muda de vida, porque a gente não quer abandonar aquilo que está nos escravizando. E geralmente o que nos escraviza alimenta a nossa carne. Você se sente o Superman, o Homem-Pantera, sei lá como é que é o nome do cara, Pantera Negra. Você se sente o cara. Por quê? Está alimentando a sua carne. O que Deus oferece a nós é o contrário. É a dor do sacrifício, da mortificação, da renúncia. Você ouve falar de renúncia, de sacrifício, de dor? Hoje nós somos a geração do analgésico. Nós somos a geração que não sabe sentir dor. Por isso que a gente está do jeito que está. Geração má, perdida, distante de Deus. Totalmente distante do projeto de Deus, porque a gente agora não tem mais capacidade de sentir a dor de um jejum, a dor de uma penitência, a dor de desligar o celular, de ter coragem de resistir à carne, a dor de dizer, olha, eu não vou para bebedeira, eu não vou para balada, é quaresma, eu quero conversão, a dor de controlar a minha língua, que vive falando mal das pessoas, a dor do julgamento, que eu vou dizer, olha, a dor da realidade de saber tratar e não humilhar as pessoas, de tratar bem. Porque para nós é muito bom, eu sei demais, eu piso em todo mundo porque eu sei tudo. Nossa, padre, mas está pegando pesado hoje. Estou não, estou levinho. Muito leve. Porque, meu irmão, pesado é o inferno na eternidade. Tudo que eu estou falando é muito leve. A dor que eu preciso passar, da mortificação, da conversão, ela é para o meu bem. É para a minha conversão. Eu estou estudando a Suma contra os Gentios de São Tomás de Aquino, aí, lá nas primeiras coisas que São Tomás fala, quando ele vai dividir lá a realidade da razão, da luz da razão natural, que aqueles que não creem, que não acreditam em Deus, eles precisam acreditar em Deus a partir da razão natural, e aí São Tomás vai apresentar lá as provas da existência de Deus, racionalmente, e aí ele diz que aqueles que acreditam, que já têm fé, a Escritura é autoridade para quem tem fé. Eu não preciso a palavra de Deus, eu acolho a palavra de Deus. Para quem não tem fé, você vai falar assim, lá na Bíblia, o cara fala, mas eu não acredito na Bíblia. E daí, o que está escrito na Bíblia? Não estou nem aí. Então, racionalmente, São Tomás vai lá, só que aí ele chega no momento que ele fala assim, eu anotei aqui na minha colinha. O segredo da sabedoria divina, ela mesma, que conhece tudo perfeitamente, dignou-se revelar-se aos homens, mostrando-lhes a sua presença, a verdade da doutrina, e inspirando os testemunhos condizentes, ademais, para confirmar as verdades que excedem o conhecimento natural. Ele realizou ações visíveis, que superam a capacidade de toda a natureza, como sejam a cura de doenças, ressurreição de mortos e maravilhosas mudanças dos corpos celestes. Mais maravilhoso ainda é inspirando as mentes humanas a ter feito que homens ignorantes e rudes, os apóstolos, os discípulos de Jesus, enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, adquirissem a sua instantânea e tão elevada sabedoria e eloquência. O único modo de convencer o adversário da segunda ordem de verdades, que são as verdades que excedem a capacidade racional, São Tomás está dizendo, ele vai dizer, consiste no recurso à autoridade das Escrituras confirmada pelos milagres. Ora, não cremos em verdades que excedem a capacidade da razão humana, a não ser que tenham sido
reveladas por Deus, vai dizer São Tomás. E aí, aqui eu faço um adendo de uma biografia de São Francisco Xavier. Na biografia de São Francisco Xavier, conta-se quando ele foi para aquela região da Índia, do Japão, e quando ele chegava nas cidades pagãs, como Jonas chegou em Nínive, e ele pregava e ninguém se convertia, sabe o que São Francisco Xavier fazia? Vamos para os cemitérios. Onde tem cemitério aqui? Aí o povo daquela cidade falava, aqui, vamos lá todo mundo, da cidade lá para o cemitério. Aí ele falava assim, abre esse túmulo. Eles abriam e ele dizia, em nome de Jesus, ressuscita. O morto ressuscitava. E saía de dentro do túmulo. E a cidade inteira se convertia. E isso ele não fez uma, 2 ou 3 vezes. Foram inúmeras vezes os pagãos se converteram. Uma outra vez, São Bernardo de Claraval foi chamado por um bispo para ele pregar numa catedral, porque o bispo estava vendo que o seu povo, as suas ovelhas eram incrédulos, não mudavam de vida, não aceitavam o evangelho. E São Bernardo era o pregador daquela época, o homem de extrema sabedoria, de extrema intimidade com Deus, que os papas se aconselhavam com ele. E aí São Bernardo subiu no púlpito, estava lotado, o povo veio. Vamos pensar assim, São Bernardo era como o padre Marcelo Rossi hoje, no Brasil, conhecido. Era assim. Então ouviram falar que Bernardo estava lá na catedral, lotaram a catedral. São Bernardo desceu a ripa na pregação. O povo continuou insensível. Ninguém acolheu a palavra. E aí ele falou com um bispo assim, chamou o pessoal e falou assim, vocês não arrumam uma cesta de pão? Aí, tá bom. Aí trouxeram. Aí Bernardo pegou, tá vendo essa cesta de pão? Aí todo mundo, tamo. Acharam que era o pãozinho de Santo Antônio, né? Aí Bernardo falou assim, olha, eu vou abençoar essa cesta de pão. E todos os doentes que vocês levarem, esse pão ficarão curados. Aí o bispo deu ficou, peraí. Não, falou com o teólogo, né, o cara. Não, Bernardo, só fica curado quem acredita em Jesus. Ele falou assim, não, senhor bispo, deixa o senhor entender o seguinte, aquilo que falava da falta de fé, lá no Evangelho, não é em relação aos que não acreditavam como eles, eram aos judeus que não acreditavam em Jesus. Então todos, eu estou dizendo todos, os que comerem desse pão e estiverem doentes ficarão curados. E aí o povo saiu endebandado e levou o pão para os doentes. Não sei, naquela época não se tinha câncer, mas essas doenças incuráveis. E quando os doentes comiam aquele pão, ficavam imediatamente curados. E sabe o que aconteceu? Toda aquela cidade se converteu a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque viram, acreditaram, acolheram, foram amados, foram tocados. Meus queridos, para concluir, aquilo que eu falei para vocês hoje, eu toquei em milagre físico, trouxe a palavra de Santo Tomás, trouxe 2 testemunhos de santos da Igreja Católica. Agora eu quero dizer para você que existe um milagre extraordinário, e aqui me deixa ir um pouquinho mais alto, nos conceitos filosóficos, na metafísica, para você entender um pouco essa realidade desse milagre impactante, que muitas vezes nós, como cristãos católicos, desprezamos. Não há nada de intermediário entre o ser e o nada. Se algo vem do nada, esse algo que veio do nada nunca mais vai voltar ao nada. Diz que Deus criou tudo do nada, ex nihilo, está lá. Aquilo que veio, que foi criado, não volta para o nada.
O que quer que tenha entrado na esfera do ser, por qualquer fração infinitesimal de segundo, não pode nunca mais voltar para o nada. Nunca mais. Não volta mais para o nada. É impossível. Porque nunca esteve nele. Ao contrário, pertenceu sempre à esfera do ser. Se nós tentarmos conceber o transcurso do tempo como uma estrutura total de possibilidade, nós entenderemos o que é a eternidade no sentido que Boécio falou. O que é a eternidade? É a posse atual e simultânea de todos os momentos. Por isso que fala que no juízo particular, eu vou ver toda a minha vida em fração de segundos, porque a eternidade é isso, é estar tudo concentrado ali, nessa realidade do momento, a posse atual simultânea de todos os momentos. O que quer que aconteça na esfera temporal está contido na eternidade de uma vez para sempre. E isso é irrevogável. Ao nada, nada retorna, porque do nada, nada proveio. E aí, existe uma única coisa que retorna ao nada, que existiu aqui. Aí está o chamado, para mim e para você. Eu estou indo lá nas esferas metafísicas para você entender. O perdão divino faz com que o pecado vá para o nada. Aquilo que é impossível de acontecer, no perdão divino acontece. Quando você vai no confessionário, confessa os seus pecados, o padre impõe as mãos sobre você, proclama ali, ele fala a fórmula da absolvição. Aquilo que um dia existiu vai para o nada, deixa de existir, não fica para a eternidade. O que fica para a eternidade é aquilo que nós não confessamos, aquilo que a gente tem vergonha de confessar, aquilo que a gente esconde na confissão, e isso não fica. Agora, quando eu vou lá, o perdão divino não é somente um castigo suspenso, mas é uma anulação do fato, um desacontecer total e definitivo. Um desacontecer total e definitivo. O perdão sacramental apaga o pecado do registro do ser. E veja como nós católicos estamos perdendo tempo em não recorrer ao sacramento da confissão, que manda para o nada aquilo que um dia existiu, pelo nosso erro, pela nossa fraqueza, pela nossa limitação. O perdão sacramental. Então, é tempo de conversão. Se o padre foi falando, provocando você, vieram situações à sua mente, talvez você até se sentiu agredido com alguma palavra, não era essa a intenção, mas a palavra é assim mesmo, ela fere e Deus só assopra e cura. Se você se sente nesse tempo quaresmal, e eu quero provocar você a se sentir mesmo e a tomar uma decisão, basta, eu vou ao confessionário, eu vou a esse lugar, aonde, recebendo o perdão sacramental, é apagado o pecado do registro do ser, ele vai para o nada, ele deixa de existir. Eu vou recorrer, eu vou até esse lugar, eu vou até o confessionário, eu vou me submeter, eu vou me humilhar e vou dizer, eu não quero mais o pecado na minha vida. A essa geração não será dado nenhum sinal a não ser o de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Conversão. Qual é o sinal de Jonas? Conversão. Pergunta para quem está do seu lado, qual é o sinal de Jonas? Conversão. Coloca a mão no seu coração. Que Deus maravilhoso. Como pode um milagre como esse, Deus, do Senhor fazer voltar ao nada
algo que existiu no ser, pelo perdão sacramental, deixa de existir e nunca mais será apresentado diante dos nossos olhos. Por isso o profeta vai dizer, com aquela imagem, os nossos pecados são lançados nas regiões abissais, nos abismos dos mares. Vai agradecendo a Deus pela graça da oportunidade dessa palavra. Diga para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me chamando a atenção. Fala para Deus: obrigado que o Senhor está me chamando de volta. Eu estava afastado e eu quero voltar. Eu me decido voltar. Eu preciso voltar. Fala para Ele: me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar para o caminho de santidade. Me ajuda a voltar para o caminho certo. Me ajuda a voltar. Senhor, é quaresma. Eu preciso voltar. Fala para Ele: eu quero como aquele povo de Nínive, como a rainha do sul. Eu quero voltar. E Jonas também passou pela conversão da misericórdia. Oh Pai, Jonas passou pela conversão da misericórdia, de um Deus que é capaz de perdoar adúlteros, assassinos, de um Deus que é capaz de perdoar infiéis, idólatras, de um Deus que é capaz, na verdade não é capaz, é essência, é atributo, a misericórdia. Obrigado, Senhor, por essa misericórdia que envolve o nosso coração. E eu vou voltar. Fala para Deus agora da sua decisão. Se você se decide nessa noite por essa palavra, a não ser para Jesus essa geração má, que quer só sinal, mas não reconhece o sinal que foi dado, o sinal de Jonas, o sinal da conversão, diga para Deus nesse momento da sua decisão: eu escolho o céu, eu escolho a palavra, eu escolho a verdade, eu escolho sair da mentira, eu escolho abandonar as trevas, eu escolho aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu escolho nessa noite, Deus, eu te escolho, Senhor, eu te escolho, que o Senhor esteja no lugar mais alto, que o Senhor seja a maior e mais certa decisão da minha vida a partir dessa noite. Nesse tempo quaresmal, eu me decido voltar. Eu me decido voltar. Coloca a mão no seu coração ainda, com seus olhos fechados. Vendo Deus as suas obras de conversão e o que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Se você com sinceridade está se aproximando do Senhor agora em oração, se você com sinceridade está agora dizendo a Deus: eu quero mudar, eu quero deixar o pecado, eu vou me aproximar daquele lugar de milagre, o perdão sacramental, onde o pecado é apagado do registro do ser, deixa de existir. Deus olha para você e Ele te aprova nessa noite. Deus olha para você e aprova a sua decisão. Deus olha para você e diz que vai te ajudar, que a graça dele vai ser suficiente para a sua vida. Mas Ele só vai agir na sua decisão. Se você se decide, levanta a sua mão direita e diga: eu me decido. Levanta lá no alto a sua mão direita e diga: eu escolho Deus nessa noite. Eu escolho o caminho certo. Eu escolho a luz. Eu escolho a misericórdia. Eu escolho o caminho da conversão. Nessa noite eu me decido. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. E eu aceito Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. O sinal da minha mão elevada é o sinal da minha adesão
a verdade, a doutrina, a salvação, a Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor acolhe a minha decisão nessa noite. Amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele. Escolheu? Escolheu? Fala para ele, é nós no céu, meu irmão. É nós na eternidade. É nós no melhor lugar, na presença de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.